Salve galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube. Amanhã, Botafogo vai para a sua decisão na Copa do Brasil, segunda fase, jogo contra o Brasiliense, e o elenco do Botafogo já está em Cariacica, no Espírito Santo, foi recebido lá por cerca de 50 torcedores que foram apoiar, né? Tiraram fotos lá, pegaram autógrafos dos atletas, do treinador também. A torcida do Botafogo no Espírito Santo, que não tem nada a ver também com o momento atual do time, né? O Botafogo quase não joga como mandante no Espírito Santo. Teve o jogo agora contra o Resende, vai ter esse jogo amanhã como mandante no estádio Kleber Andrade e depois sabe-se lá quando isso vai acontecer de novo. Então, o torcedor capixaba tem total razão de ir lá apoiar, de ir lá tirar uma foto com os jogadores, até porque são botafoguenses assim como nós, né? Então tem que fazer isso mesmo, apesar do mau momento da equipe, é uma oportunidade aí quase que única dentro do ano, quando o Botafogo joga lá no Espírito Santo, né? Porém, o Botafogo chegou lá muito pressionado, apesar dessa questão da torcida toda, do Botafogo ter apoiado, a pressão se dá pelos últimos resultados do Botafogo. Todo mundo sabe que o Botafogo realmente vem desde o jogo contra o Vasco, né, numa situação muito ruim, tanto no Campeonato Carioca quanto na Copa do Brasil. Deixa eu fazer um retrospecto aí para vocês, um flashback aí de como que foi esses últimos resultados. O Botafogo perdeu para o Vasco por 2-0 no Maracanã. Depois o Botafogo perdeu para o Flamengo por 1-0 no Mané Garrincha. E aí o Botafogo foi jogar contra a equipe do Sergipe. E aí empatou com o Sergipe na primeira fase da Copa do Brasil pelo placar de 1-1 no último segundo de jogo, e aí conseguiu a sua classificação. Depois o Botafogo enfrentou o Resende, onde venceu a partida por 2-0. E aí tá aí a última vitória do Botafogo contra o Resende, ainda no Campeonato Carioca, no estádio Kleber Andrade, o local que vai ser o jogo de amanhã. E aí o Botafogo volta para o Rio de Janeiro para enfrentar a Portuguesa, onde perde na última rodada do Campeonato Carioca e fica fora das semifinais. Então esse é o cenário do Botafogo das últimas partidas, onde o Botafogo só teve a vitória contra o Resende e os outros jogos o Botafogo não conseguiu vencer. Por isso o Luiz Castro está muito pressionado, por isso a torcida está realmente muito chateada com as últimas semanas e últimos jogos do Botafogo. Não só com o resultado, tá? Com o desempenho do time, que realmente caiu demais desde o jogo contra o Vasco até aqui. A notícia boa para amanhã é que o Botafogo tem a volta de alguns jogadores que são importantes nesse time. O Botafogo divulgou, né, os relacionados para a partida de amanhã e está lá o Carlos Eduardo, né? Até como destaque aí na arte que o Botafogo soltou. O Carlos Eduardo, que no ano passado, no segundo turno do Campeonato Brasileiro, sofreu uma lesão, ficou fora da reta final do Campeonato Brasileiro e não tinha jogado ainda nesse ano de 2023. Pode fazer sua estreia no ano. Amanhã o meia Carlos Eduardo, que pra mim, cara, é o melhor meia atacante desse elenco do Botafogo, assim, mas por muito, cara, por muito mesmo. Ele é o único meia atacante no Botafogo hoje que eu vejo que tem características bem acima dos demais, de chegada na área, de faro de gol. É um meia atacante que pisa na área realmente para fazer os gols, né? Então é um cara que realmente é acima dos demais. A gente consegue ver outros jogadores ali que tem até certa qualidade, mas eu acho que o Eduardo realmente é a melhor opção para ser o cara mais avançado ali, jogar próximo do Tiquinho Soares. Falando do Tiquinho Soares, ele vai jogar amanhã. Tiquinho Soares está relacionado também para a partida, né? Ele teve aí aquela questão da cabeçada que ele deu no juiz, mas está absolvido não, né? O Botafogo conseguiu um efeito suspensivo aí, então ele vai jogar a Copa do Brasil. O julgamento já aconteceu, né? E o Botafogo também conseguiu esse efeito suspensivo para que ele esteja liberado para a partida de amanhã. Então o Botafogo tem reforços, assim, reforços internos, digamos assim, porque o Botafogo realmente está difícil de fazer algum tipo de contratação, mas o Botafogo está com o time reforçado para amanhã. E tem uma notícia, o Vitor Sá está em tratamento, né? Sentiu alguma lesão, o Vitor Sá, então o Vitor Sá está fora dessa partida de amanhã, não está à disposição nem no banco, ficou
no Rio de Janeiro fazendo tratamento, beleza? Então é isso. Di Plácido também, o lateral direito argentino, foi relacionado pela primeira vez, então tem a chance de estrear amanhã pelo Botafogo também o Leonel Di Plácido. Com isso, o Daniel Borges ficou fora dos relacionados. Os laterais direitos que foram relacionados foi o Leonel Di Plácido e o Rafael também, que volta a ser relacionado pelo Botafogo. Escalação provável do Botafogo realmente é algo que está virando realmente algo muito complicado de se falar, porque o Luiz Castro realmente é uma caixinha de surpresas, ultimamente muito mais negativas do que positivas, mas é uma caixinha de surpresas. A gente não sabe o que ele vai fazer amanhã, se ele vai entrar com 3 zagueiros, igual ele fez da última vez e que realmente não deu certo, ou se ele vai entrar com o esquema dele habitual, que é um 4-1-4-1, que ele costumava entrar desde o ano passado. Então, assim, a boa notícia é que o Botafogo tem todos os jogadores praticamente à disposição para essa partida de amanhã, a não ser o Vitor Sá. Mas aí o Vitor Sá está fora, o Botafogo tem algumas opções ali para a ponta esquerda. Tem o Luiz Henrique, que é um jogador que vem entrando no segundo tempo das partidas e fazendo aí até boas partidas, na minha opinião. Acho que melhor do que ele estava jogando no ano passado, por exemplo, o Luiz Henrique. E também tem o Carlos Alberto, que pode jogar por ali. Também o Carlos Alberto que vem jogando bem. E na ponta direita o Botafogo tem o Gustavo Sauer, que está relacionado também, apesar do Gustavo Sauer não estar tendo oportunidades com o Luiz Castro. O Sauer também não convenceu ninguém ainda no Botafogo, nem a torcida, nem o treinador, ninguém. E também tem o Lucas Piazon, esse aí em litígio completo com a torcida do Botafogo. A torcida do Botafogo não quer ouvir falar o nome de Lucas Piazon, mas o treinador Luiz Castro parece que gosta do Piazon, então tem sempre que falar no nome dele aqui, porque o Piazon é sempre cotado a entrar no Botafogo de alguma forma, né? Então é isso, vamos ver o que o Luiz Castro vai aprontar amanhã. E, cara, eu já fiz um vídeo aqui para dizer sobre o Brasiliense, como é que o Brasiliense deve entrar em campo, como é que é o estilo do Brasiliense. Eu já falei aqui que tem alguns jogadores lá que o Botafogo precisa ficar de olho, que é o meia Tartá, camisa número 8, e o camisa número 10, o Zotti. São os dois jogadores do Brasiliense que realmente eu vi algumas partidas nas últimas semanas e são jogadores que têm uma técnica acima do restante do time. E eu acho que o Botafogo não pode deixar esses dois jogadores jogarem. O Botafogo tem que marcar em cima para neutralizar aí o Brasiliense e conseguir vencer a partida. É um jogo que o Botafogo vai necessitar muito da parte emocional, muito da parte psicológica. E é esse o meu receio. Ultimamente o Botafogo não está tendo nada de emocional, nada de psicológico, né? É um jogo que a torcida do Botafogo vai estar presente no Kleber Andrade, um jogo onde o Brasiliense vai vir para se defender, porque sabe que o empate leva a partida para os pênaltis. Então o Brasiliense não vai sair atacando o Botafogo igual um doido, igual um destrambelhado, não. O Brasiliense vai fechar a casinha e tentar no contra-ataque matar a partida. Então o Botafogo precisa saber jogar com o emocional, paciência, construindo as jogadas, organizado. Tudo que o Botafogo não está sendo nas últimas partidas. O Botafogo vai precisar ser amanhã. E o quanto antes sair esse gol, melhor para dar uma tranquilidade. Se conseguir fazer um gol no início do jogo, aquela pressão natural que existe de os primeiros 15 minutos, se sair o gol do Botafogo, o jogo pode se virar a favor do Botafogo e contra o Brasiliense. E aí o Botafogo faz o seu jogo fluir. Se virar para o segundo tempo no 0-0, a torcida vai pressionar, o time vai ficar nervoso. E aí eu acho que as coisas podem realmente serem problemáticas. Então vamos torcer para que tudo dê certo e amanhã o Botafogo esteja com uma maré boa para que a gente consiga passar sem sustos aí para a terceira fase da Copa do Brasil e ver se a gente consegue virar a chave, né, cara? Ver se a gente consegue sair dessa fase horrível que a gente está, essa fase ruim, né, que já dura algumas semanas aí no Botafogo desde o jogo contra o Vasco. Um abraço e até a próxima. Até amanhã, até o dia do jogo.